Começando então pelo acordão. Então, ontem a Mônica Bergamo soltou como se fosse um furo dela, e adora a Mônica Bergamo, é uma das melhores jornalistas do país, mas não foi propriamente um furo da Mônica Bergamo. Este tema do acordão já tinha começado a aparecer no fim de semana, tanto na CNN quanto na Globo News. Tá? Já tinha aparecido. Então, essa conversa do acordão aí para a redução das penas está rolando há mais tempo. A Mônica Bergamo disse ontem que o Congresso e o STF estão acertando uma lei para soltar presos do 8 de janeiro e aumentar penas de líderes que tentarem golpe. Pera lá, a história não é bem assim. Primeiro que não é só Congresso e STF, o governo está envolvido e vamos olhar com cuidado e vamos conversar, aprofundar esse assunto com o jurista Lênio Streck. A gente tem denunciado aqui esse acordão em marcha. Não envolve só a questão do 8 de janeiro, é um grande acordão que pega o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que pega o PT, o Centrão e mesmo segmentos da extrema-direita para alguns segmentos conversáveis da extrema-direita, que, olha, vai do Lira ao Lula, do Pazuello, do Alcolumbre e Mota ao Lula, passando pelo Gilmar Mendes, para instituir a pejotização, para fazer a transformação neoliberal radical da economia e da estrutura brasileira, para sufocar o Estado brasileiro e para manter uma democracia sob controle. Este é o acordão que está em curso, gente. Não vamos nos iludir. Então, qual é a ideia? É aprovar uma lei de redução da pena para os peixes pequenos do 8 de janeiro. Na prática, eles seriam soltos imediatamente. Equivaleria, na prática, a uma anistia, quase uma anistia, uma semi-anistia para os chamados peixes pequenos. A conversa que está aí na manchete da Mônica Bergamo é essa história, conversa fiada, de que haveria um aumento de pena para quem tentar o golpe. Mais uma vez, vamos aprofundar com o Lênio Streck, mas é o seguinte, você pode, qualquer modificação na lei que favoreça os réus, ela retroage. Qualquer modificação na pena que prejudique o réu, ou seja, aumentar uma pena por determinado crime, não retroage. Então é uma super cascata. É mentira isso de que vai ter aumento de pena para os líderes do golpe. Vai não. Inconstitucionalmente é impossível que isso aconteça. Então, isso é em primeiro lugar, não tem essa história. Isso é demagogia, essa história de aumentar a pena dos líderes do golpe. Tá? A segunda é assim, como é que vai fazer isso? Vai se reduzir na lei a pena, por exemplo, para tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Porque vários desses peixes pequenos foram condenados por esse crime. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Uai, mas se vai reduzir a pena, porque você não pode reduzir a pena para tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito para quem participou da depredação do 8 de janeiro. Ou você reduz a pena para este crime tipificado, ou não tem redução. Mas se reduzir para eles, por que isso não favoreceria os líderes? É claro, favoreceria os líderes também. E para completar essa história, né? Essa história é um escárnio, Isso são as elites brasileiras e toda essa turma aí que participa desse processo das elites brasileiras. Para falar em reduzir pena para quem foi condenado por furtar shampoo, por furtar sabonete, por furtar carne, por furtar macarrão, ninguém fala, nem no governo, nem no Congresso Nacional, nem no Judiciário, nem no STF. Para reduzir pena ou descriminalizar, né, quem faz esse tráfico miúdo de 40 ou que
está levando 40 gramas de maconha, ninguém fala, ninguém quer. Ao contrário, o clima que tem no Congresso Nacional, gente, é de aproximação do PT com a extrema-direita para um aumento das penas. O governo está mandando essa PEC da segurança e o que está tendo de projeto para aumentar penas por diversos crimes é um negócio. Ah, não, o PT não. Como o PT não? Os senadores Fabiano Contarato, que é o líder do PT no Senado, e o Rogério Carvalho, lá do Sergipe, já apresentaram projetos para aumentar as penas, penas por diversos crimes. Então, é o acordão. É o acordão. Quem não participa do acordão, o povão. Né? O povão efetivamente fica fora do acordão. O Prerrogativas, o Grupo Prerrogativas, que é um grupo, inclusive, vinculado ao governo Lula, o canal Tietê, como advogado, eu digo, Mauro, não duvide da capacidade de criar Frankenstein jurídicos do legislador brasileiro. Vamos falar sobre isso com o Lênio, né? Como é que eles vão inventar essa coisa aqui? O advogado do Prerrogativas, o Marco Aurélio Carvalho, o Grupo Prerrogativas é um grupo de advogados progressistas, profundamente vinculado ao governo Lula, inclusive tem vários advogados e advogadas do Prerrogativas que integram o governo. A posição de maior destaque deles é a do Fabiano, que é presidente dos Correios, né, que está uma super crise, uma super polêmica em torno do tema da gestão dos Correios. Sim, surgiu ontem contra isso. Né? Sim, surgiu ontem que se insurgiu ontem contra isso. Espera aí, um minutinho só. Olha, sobre o aumento das penas. Alguém perguntou aqui, não, pera lá, né? Para fazer a defesa aí dos petistas, dos senadores petistas. Quem foi aqui que perguntou? O Carlos Guilherme. Quais crimes? Não dá para generalizar assim, né, meu amigo? Cite os crimes que os senadores do PT estão querendo aumento de pena. Cito-se sem problema nenhum. Né? Os dois senadores estão propondo ampliar a pena de crimes como latrocínio, tráfico de drogas, além... Guilherme, ouve isso. Além de endurecer regras para menores infratores. Que é uma bandeira tradicional da extrema-direita. Isso sem contar o Quaquá, com apoio da massa petista, que está falando lá em Maricá que vai instituir uma guarda municipal ao estilo PM/milícias e que a lógica lá é bandido bom é bandido morto. Não tem... Há uma mudança radical no olhar, sem falar da Bahia, né? Sem falar da Bahia, que é o estado por excelência do genocídio da juventude preta do país. É uma situação equivalente, né? A Lara Artemisia diz, sim, a redução da maioridade penal, as restrições aos direitos dos menores infratores não é apenas algo da extrema-direita, é da direita tradicional também e agora dos segmentos progressistas. Tá? Então, o Marco Aurélio está dizendo que não tem, que é uma aberração, que essa proposta é grave e nós vamos conversar sobre esse assunto, então, com o Lênio Streck daqui a pouquinho. Tá? O Bolsonaro, ontem, lá da UTI, aparentemente vai ter alta relativamente breve, convocou um novo ato por anistia para 7 de maio, portanto, daqui a uns 15 dias, um pouco menos de 15 dias. Vai ser esvaziado. Se esse acordão caminhar, esse ato aí vai acabar sendo um ato esvaziado. Em Brasília, está lá o Silas Malafaia dizendo que
não vai ter sequer uma lata de lixo revirada, tentando garantir de que vai ser pacífica a manifestação. Mas se o acordão da semi-anistia caminhar, não vai ter, esse ato aí vai ser evidentemente esvaziado. Ele está na UTI, então ele convocou, Eliane, mas está dizendo que não vai, só convocou. Tá? Margarete Gonzato chega aqui com o seu super sticker. Muito obrigado, Margarete Gonzato. Muito bem chegada. Nós falamos desse acordão na esfera político-jurídica, né? Na esfera dessa grande conciliação política, nessa grande conciliação na qual só não vão participar os pobres.